Olá e sejam bem-vindos ao Debugging Talk, um podcast onde conversamos sobre web development, cybersecurity, cloud computing e similares, sendo que comentamos também as notícias semanais destas áreas. O meu nome é Frederico Rodrigues e sou Full Stack Developer. Ora, para a primeira notícia aqui desta semana, temos que o IKEA foi multado por um tribunal francês em sensivelmente 1 milhão de euros, isto por vigilância ilegal de 400 pessoas. Portanto, estavam incluídos clientes, funcionários e até futuras contratações. Portanto, o presidente executivo do IKEA França, não é? Porque isto foi onde se passou, foi também multado em 50 mil euros por armazenar dados pessoais e recebeu uma sentença de 2 anos por este tribunal francês. E na verdade foram mais de uma dúzia de outras pessoas que foram também julgadas pelo mesmo esquema desta espionagem, não é? Desta vigilância, incluindo 4 polícias e outros ex-CEOs da IKEA França. Não sei se é IKEA, se é IKEA, mas ok, anyway. Portanto, então, o que acontecia? Esta subsidiária conduziu estas operações essencialmente entre 2009 e 2012, em que envolvia a contratação de uma empresa de segurança privada, onde um caso em concreto, e dando aqui um exemplo, esta empresa investigou um funcionário para descobrir porque é que ele poderia ter um BMW, ele tinha um BMW, mas com o salário que ganhava no IKEA/IKEA. Ok? Portanto, pá, isto é completamente de loucos, tipo. Temos também um gerente de loja que descreveu no tribunal como pediu a um primo que era polícia que desse uma olhada a esta expressão, não é? Em cerca de 50 candidatos a possíveis empregos, não é? E que mais tarde depois veio-se a provar que este polícia efetivamente enviou estes dados e também esta pessoa continua a enviar durante estes anos todos, portanto, pessoas para que dessem uma olhada. Ok. Por último, dizer que em resposta a equipa jurídica do IKEA disse que não havia nenhuma espionagem nem nenhuma vigilância generalizada, ok, e que aparentemente isto teria sido só de um sítio em específico, ok? Foi esta a desculpa para se esquivarem e emitiram uma declaração a dizer que levam muito a sério a proteção dos dados dos seus funcionários, dos seus clientes, etc. Portanto, é assim, na sequência do que nós temos vindo a falar, temos a questão da privacidade, que é sempre tocada, e não me vou alongar muito nesse ponto. Agora, é assim, eu não estava à espera que o IKEA, é assim, a gente sabe que as empresas, de certa maneira, indevidamente, não é? Como é óbvio, isto é indevido, não é? Fazem esta espionagem. A IKEA não é a primeira que se sabe, mas claramente que é condenável. Eu acho que não faz sempre sentido nenhum. Eu acho que, como é óbvio, os funcionários, enquanto estão no horário de trabalho, têm que fazer aquilo que lhes compete, mas fora podem fazer o que quiserem. E no caso deste funcionário que tinha um BMW, tipo, ele podia ter pedido um empréstimo, tipo, os pais podiam ser ricos, sei lá. Também, quer dizer, um BMW não é assim nada por aí além. Se estivéssemos a falar de uma Ferrari, ok, aí talvez fosse mais coisa, mas um BMW não está assim tão longe, principalmente se uma pessoa pedir um empréstimo, né? Uma coisa é pagar assim, tal, de cabeça, agora. Mas é assim, de qualquer das maneiras, eu puxei isto porque realmente deixa-me pensar de que as leis que temos atualmente não protegem o suficiente a privacidade das pessoas. E aqui refiro-me, neste caso em específico, ao IKEA, em que eles, portanto, tinham esta facilidade através de alguns polícias que davam esta informação. Portanto, eu acredito que eventualmente se o sistema, neste caso da França, mas eu acredito que se fosse aqui em Portugal era muito mais fácil porque pelo aquilo que se vê o sistema deverá de ser pior. Mas se em França o sistema para consultar as informações das pessoas fosse de certa forma bloqueado, ou seja, é claro que tem que haver acesso à informação, e eu acho que a polícia, nas suas investigações, devem ter acesso
há informação de um determinado indivíduo que seja necessário saber. Agora, eu acho é que não podem, por qualquer motivo, ir lá e pesquisam. Pá, eu acho que isso não está correto. Ok? Porque isso permite este tipo de situações, não é? Se não houvesse esta facilidade no sistema, todo este esquema de vigilância não funcionava, não é? E é assim, quem diz aqui na polícia diz também na autoridade tributária, diz também na segurança social, diz também na área da saúde. Não sei o equivalente em francês, portanto estou a dizer aqui os portugueses, em que qualquer pessoa basicamente consegue aceder a estes recordes e sem nenhuma vigilância, ou mesmo que tenha alguma vigilância, depois é fácil de esquivar-se. Ok, eu acho que isso está errado. Eu acho que não é muito correto do ponto de vista da segurança individual, como qualquer pessoa poder aceder ao perfil. É assim, eu não tenho absolutamente nada a esconder. Agora, também não quero que o pessoal ande a ver as minhas cenas, tipo. E foi o que eu disse no episódio passado, no segundo. É assim, não faz sentido nenhum. Tipo, os dados têm que ser armazenados, os dados têm que estar disponíveis em determinadas situações. Pá, mas isto aqui é ridículo. Para mim, isto é ridículo. Mas, continuando então, as novas regras propostas pela União Europeia, portanto, para controlar os gigantes das tecnologias, ameaçam prejudicar a segurança do iPhone. Isto alertou o CEO da Apple, o Tim Cook. Portanto, este indicou que estas propostas atuais da União Europeia, que não afetando só a Apple, mas este foi aquele que se manifestou mais contra, e ele diz que essas propostas então forçariam o sideloading do iPhone, ou seja, esta será uma forma alternativa de colocar aplicações no iPhone. Ou seja, uma pessoa já não necessita de ir à App Store para descarregar uma aplicação. Pode continuar a fazê-lo, mas pode também, por exemplo, descarregar diretamente do site do desenvolvedor, instalar de lá diretamente sem grandes dificuldades. Isto à semelhança do que o Android tem. O Android, por definição, não deixa instalações externas, ok? É só instalações da Play Store, mas se a pessoa descarregar um APK, que é este o formato do ficheiro, abrindo ele, o Android mostra uma mensagem, mas permite a instalação. No iPhone as coisas são um bocadinho diferentes e a União Europeia quer, portanto, impedir que as gigantes da tecnologia tenham monopólio nas suas apps, nas suas App Stores, aliás. E neste sentido, a União Europeia também avançou com acusações contra a Apple relativamente à sua App Store, dizendo que a empresa tem utilizado a mesma para prejudicar rivais. Isto porque a restrição de proprietários de iPhone, tal como eu expliquei, só poderem utilizar aplicações da App Store e também só podem comprar aplicações na App Store e através da App Store. Já repararam com certeza que todas as compras dentro de aplicações têm sempre que ser pelo Apple Pay, tal como no Google, pelo Google Pay, não é? Ou seja, dentro de uma aplicação não é possível os desenvolvedores redirecionarem para um outro site, ok? Ou oferecer mesmo pagamentos dentro da app sem ser por estes gigantes da tecnologia, ok? Ora, isto significa que estes gigantes ficam com uma comissão destas vendas, ok? E imaginando que eu tenho uma app e que distribuo uma determinada funcionalidade de €1, ok? A Google ou a Apple, dependendo, ficam com comissões até 30% deste valor. Ok? Portanto, se equacionarmos que deste valor tem o IVA, não é? Tem estes 30%, estamos a falar de que praticamente metade do valor vai para impostos diretos, ok? Portanto, isto acaba por ter aqui algum constrangimento nos desenvolvedores e isto faz com que também alguns desenvolvedores depois se revoltem contra estas empresas
e existe até aí um processo bastante conhecido, um processo judicial entre a Apple e a Epic Games, a editora do jogo Fortnite, exatamente por este motivo, porque assim a Apple fica com um cut de 30%, ok? E no meu entendimento é enorme para aquilo que eles fazem. É assim, porque há aqui uma situação que também tem que ser referida, aliás, duas. A primeira é de que, como é óbvio, a Apple, a Google, etc., têm que ter trabalho a manter a loja deles a funcionar, a verificar as aplicações e tudo mais. Não digo nada contra. E claro que eles também têm que liquidar as taxas dos métodos de pagamento, porque quando uma pessoa paga com um cartão de crédito, quando a pessoa paga com o PayPal, etc., estes métodos de pagamento ficam também com uma comissão. Ok, isso é tudo certo. Agora, 30% é muito, porque nenhum método de pagamento individual cobra esse valor. Ok? Portanto, para os desenvolvedores era muito mais interessante ter estes métodos de pagamento do lado dele, porque conseguiam negociar diretamente com os fornecedores. Por exemplo, no meu caso, eu lançando uma aplicação, eu negociei diretamente com a Visa, com a Mastercard, com o PayPal, com a CIBS, aqui em Portugal, a parte do Multibank e do MBWay. Era muito mais fácil, ok? E muito mais barato. Quer dizer, fácil não, mas barato é de certeza. Epá, e depois também, como é óbvio, permite outras situações. E, na minha opinião, a Google tomou uma boa iniciativa nos últimos tempos, porque a Google indicou que desenvolvedores que faturem, se a memória não me falha, até 1 milhão de euros por ano, claro, as comissões não são de 30%, são inferiores. Se não me engano é 15%, ok? Portanto, 15% já é um valor que eu considero mais aceitável, ok? Na minha opinião, eu acho que tudo o que seja até 10% é aceitável, ok? Agora, mais do que 10% para mim começa a ser um bocadinho grande, mas a Google cobrando 15%, pá, eu acho que eles eventualmente para desenvolvedores até 1 milhão de euros poderiam fazer 10 e acima de 1 milhão de euros 20, pronto. Pá, eu acho que assim já era um sistema um bocadinho mais justo, ok? Agora, também tenho aqui uma outra opinião um bocadinho controversa do lado da Apple e do lado da Google, que é, então porquê que essas empresas não permitem que, ok, se eu quiser utilizar o vosso serviço, pago os 10%, os 20%, os 30%, o que for, vocês aí decidem, mas se eu não quiser utilizar o vosso serviço, também não sou penalizado, ok? Ora, isso não é possível neste momento, pronto. Só é possível utilizar o sistema deles, portanto os desenvolvedores ficam literalmente bloqueados porque não há outra hipótese. Ou utilizas aquele sistema ou não utilizas, pronto. De qualquer das formas, a Apple rebateu estas afirmações de que da Epic Games e de outras, e disto basicamente que eu tive a falar, onde eles indicaram que estas restrições nos downloads, eles aqui referem-se mais aos downloads do que propriamente às comissões, porque aí não há muito a dizer, eles têm literalmente o monopólio, não é? Porque não dá para haver outros métodos, outras formas. E portanto a Apple então disse que esta restrição nos downloads servia para proteger os consumidores de softwares perigosos e de pagamentos perigosos. Portanto, eles alegam que pagando com o Apple Pay é mais seguro do que redirecionar o consumidor para o site do desenvolvedor e pagar lá, por exemplo. Ok? Ele ainda adiantou, o Tim Cook, o CEO da Apple, que ele está profundamente preocupado com a privacidade e a segurança, mas que a Apple participará de forma construtiva no debate e espera que possam encontrar um caminho a seguir, disse Tim Cook. Portanto, isto claramente para, na ideia dele, amansar aqui um bocadinho as cenas, não é? Do tipo, ok, eu vou cascar em cima da União Europeia, mas tipo, epá, deixem-me então participar na conversa, que é para ver se eu consigo alterar um bocadinho a cena. Parece-me que foi isso que ele quis fazer. Mas pronto, é assim, nada me choca porque pá, é óbvio, é assim, eles querem ficar com uma grande percentagem, como eu disse, eu não concordo, eu acho que é enorme, e depois não querem deixar outras aplicações serem instaladas porque querem controlar tudo.
é o normal. Mas passando então para o outro tópico, na sequência de uma notícia que também cobrimos aqui no primeiro episódio, em que algumas câmaras Wi-Fi foram comprometidas, por acaso é uma história interessante, contada aqui pelo meu amigo Bruno. Passo então a ler aqui outra, porque isto agora parece que é o dia-a-dia. Milhões de câmaras, portanto, contêm uma vulnerabilidade crítica de software que pode permitir que um hacker acesse remotamente aos feeds de vídeos. Ok? Isto, portanto, de acordo com um alerta da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Peço desculpa, não treinei o nome antes. Mas bem, esta vulnerabilidade então está precisamente no componente peer-to-peer, ou seja, o componente que serve para fazer com que na prática o vídeo e o áudio sejam possíveis de ser vistos pelos seus proprietários, ok? E visto que esta vulnerabilidade está neste componente, isto é muito perigoso, não é? Porque daqui isto pode permitir que alguém altere definições deste componente, que está em, como eu disse, milhões de câmaras Wi-Fi, não é? Milhões de câmaras IP, digamos assim. E isto permite que um hacker então consiga, controlando esse componente, consegue visualizar os feeds, consegue visualizar o vídeo e o áudio destes dispositivos, ok? Ora bem, isto, como é óbvio, a nível de privacidade é uma violação clara, mas também há aqui outras questões, que é, isto para individuais é simples de perceber, é uma violação de privacidade tremenda, mas para empresas também é muito complicado, porque assim, estas interseções de feeds de vídeo podem revelar dados confidenciais, podem revelar segredos, seja de produção, seja de alguma coisa que estejam a trabalhar, e até mesmo informações sobre as plantas dos edifícios, sobre os funcionários. Ou seja, permite com que um hacker possa, vendo esses feeds, obter toda esta informação e depois até vender esta informação, porque online tudo é possível. Portanto, ele pode vender isto para uma outra pessoa, não é? E esta pessoa depois acaba por conseguir efetivamente, por exemplo, fazer um assalto, consegue copiar a ideia. Portanto, tudo o que diga respeito a câmaras, eu acho que é um tema muito, muito sensível, muito, e portanto eu acho que deve haver uma preocupação por parte dos criadores destes dispositivos e por quem os mantém em garantir a segurança, porque assim, um feed de câmara vazado pode trazer muitos problemas e preocupa porque, como é óbvio, toda a gente, também agora estou a generalizar, mas a maioria das pessoas hoje em dia tem câmaras, seja em sua casa, seja na empresa onde trabalha, e portanto pode estar a ser como controlada sem saber, não é? Claro que este tipo de ataques normalmente nunca são muito vocacionados, porque é assim, alterar este componente de uma câmara em específico é um bocadinho mais complexo do que o que eu expliquei, não é? Mas é assim, alguém que entre dentro da rede de uma empresa, por exemplo, aí será um bocadinho mais fácil, acredito eu. Quem entra dentro de uma rede empresarial, uma rede de internet, como é óbvio, depois aí já dá para fazer uma brincadeirazinha, ok? E portanto, daí eu também ter referido um bocadinho mais às empresas, porque em casa é capaz de ser um bocadito mais difícil. De qualquer das formas, passaremos então aqui para o outro tópico. Portanto, o Google vai trazer para o Android uma das funcionalidades mais controversas do recém-lançado iOS 14, ok? Portanto, a Apple, quando apresentou este iOS 14, focou-se num ponto muito importante, em que esta versão ia trazer a possibilidade das apps recolherem dados dos utilizadores. Isto tem vindo a ser feito desde que existem smartphones, mas a partir do iOS 14 só as pessoas que consentiram em partilhar os dados é que as aplicações conseguiam aceder a esses dados, ok? E num movimento que eu diria até surpreendente,
A Google vai seguir exatamente o mesmo caminho. Portanto, ainda não se sabe bem, mas em breve no Android acabará também esta recolha descontrolada de informação do pessoal. Portanto, aqui a segurança sairá, no meu entendimento, reforçada no Android, tal como está a ser no iOS 14, não é? Quando eu me refiro a segurança, refiro-me à segurança da informação das pessoas, não é? Agora, eu acho que isto é correto, eu acho que as pessoas devem, como é óbvio, ter controle sobre a sua privacidade e, portanto, nesse aspecto, um grande like para estas duas empresas, mas eu chamo aqui a atenção para outro ponto, que é estas situações no iOS 14, ok, têm vindo a afetar a performance dos anúncios online. Ok, isto especialmente no Facebook, no Google Ads, entre outros que estão vocacionados no interesse. Ou seja, esses anúncios online normalmente são vocacionados nos vossos interesses, não é? E portanto, eles só sabem os interesses porque as aplicações permitem que essa divulgação seja partilhada. Ora bem, então, se a partir do iOS 14 e em breve o Android não vai permitir essa associação tão facilitada, os anúncios que já estão a ser afetados a nível de performance vão continuar. Ou seja, eu dou aqui um exemplo claro, é assim, eu na minha empresa faço também, fazemos aliás aqui a gestão de anúncios online, ok? Nomeadamente no Facebook e noutras redes sociais, no Twitter, no YouTube, TikTok, etc. E o iOS 14 tem sido um nightmare, ok? Porque assim, nós não temos os interesses das pessoas. E então é muito difícil fazer anúncio para essas pessoas porque um gajo não sabe quem é que eles são, ok? Ou seja, tudo o que seja anterior ao iOS 14, a gente sabe, ok, aquela pessoa tem uma idade X a X, tem estes interesses X e Y e pronto. Pá, a partir do iOS 14 e futuramente no Google não tem. Isso preocupa-me enquanto marketeer, claro, porque enquanto utilizador, tal como eu disse, eu acho correto, mas enquanto marketeer preocupa-me porque vai piorar a performance. Aliás, já tem piorado a performance dos anúncios e vai continuar a sê-lo, não é? Porque neste momento as plataformas deixam de saber quem é que são os users, ok? Claro que há algumas exceções a isto, mas aqui estamos a falar de uma maneira geral, ok? Portanto, estas plataformas deixam de saber, estes anúncios deixam de ser tão eficazes. E eu vou dar um exemplo perfeito. É assim, se nós estivermos a gerir um cliente que vende cenouras, ok? Não, vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que a gente está a gerir as redes sociais de um talho, ok? Não faz sentido promover anúncios para pessoal que é vegan, por exemplo. Ok? Porque à partida, pessoal que é vegan não vai a talhos, certo? Ok, então eu chegava no Facebookzinho e excluía por interesse, portanto dizia toda a gente que é vegan, que é vegetariano, que tem interesses semelhantes a estes, não mostrar o anúncio, porque aquelas pessoas não vão comprar. E a questão é que a plataforma, neste caso, por exemplo, o Facebook, estava-me a cobrar para exibir aquele anúncio, sendo que aquela pessoa nunca ia clicar, quanto mais comprar o produto, não é? Portanto, é assim, por um lado, os consumidores são beneficiados por este tipo de regras de privacidade, mas por outros lados, as empresas vão ser afetadas. Mas com o tempo, seguramente que vai haver uma outra forma de fazer este tracking correto e cá estaremos para ver o que é que o que é que isto dá, não é? Mas queria então passar aqui para um outro tópico que acho que é interessante também de falarmos, que é os ataques ransomware, ok? E estes ataques são essencialmente ataques em que um hacker, portanto, vai à procura de alguma informação
e remove essa informação do servidor, bloqueia essa informação ou pede dinheiro em troca para fazer o desbloqueio ou para não divulgar, etc. Isto é o ransomware. E então, eu gostaria por começar por dizer 5 dicas para prevenir estes ataques e depois também dizer qual é o valor em bilhões de euros, só para dar um bocadinho de spoiler, que isto tem tido nesses últimos tempos. Mas então, primeiro, 5 dicas para prevenir / mitigar este tipo de ataques. O primeiro é aquele que eu tenho vindo a dizer, é fazer backups regulares dos sistemas. Sejam servidores, sejam computadores, sejam telemóveis, façam backup. Ok, a partir do momento em que tem o backup, todos os ataques ransomware perdem um bocadinho o seu valor, não é? Em segundo lugar, como é óbvio, é a segmentação da network. Isto para empresas, como é óbvio. Se uma empresa tem, por exemplo, vários departamentos, então calhando seria interessante ter uma segmentação para cada um dos departamentos, ou seja, cada departamento tem a sua rede. Assim, se acontecesse alguma coisa, à partida só ia haver problema naquele departamento, não é? Naquela informação. Portanto, dando o exemplo, o departamento comercial tinha uma rede, o departamento financeiro outro, a direção outro e por aí vai. Portanto, eu acho que isto é fundamental e sei que praticamente nenhuma empresa faz isto. Claro que as maiores têm, mas é muito raro. Mesmo, por exemplo, a nível dos computadores que o pessoal leva para o emprego, os computadores pessoais, isso é um risco tremendo, tremendo. E eles muitas vezes também se conectam à própria rede, à mesma rede que os outros computadores de toda a empresa. Portanto, isto fica super vulnerável. E quem diz isto, diz telemóveis, diz também, pior ainda, clientes. Eu vejo nos tempos que correm, pessoais do café, de cabeleireiros, etc., restaurantes, em que têm uma rede Wi-Fi que está aberta para o público. Ok, e não me interpretem mal, eu na minha empresa também tenho uma rede Wi-Fi para clientes, mas ela está separada, está segmentada da minha rede principal. Portanto, não há nenhuma forma de conseguirem atacar a minha rede principal através desta rede. Ok, bom, é assim, haver forma há sempre, mas a probabilidade, lá está. Aqui estamos a falar em mitigar ataques, não é em impedir, porque isso é impossível, nada é seguro, não é? Como eu já tenho vindo dito, não é? Mas fazer esta segmentação, ainda por cima, nos dias que correm, todos os routers das operadoras, pelo menos aqui em Portugal, todos, tipo, quem subscreve agora um pacote tem sempre a possibilidade de criar uma rede normal e uma rede para guests. Portanto, é tipo, metam na rede normal os vossos dispositivos que são seguros, entre aspas, e deem a rede guest para os clientes, até porque isto no futuro é mais fácil, porque até podem alterar a password todas as semanas, tipo, por exemplo, se isso for uma preocupação, podem alterar o nome, podem fazer uma quantidade de coisas, podem remover dispositivos muito mais facilmente, podem chegar lá e removem todos, é muito mais fácil e, como é óbvio, muito mais seguro. Depois, terceiro ponto, realizar avaliações regulares de seguranças de ransomware, portanto, de segurança da informação. Isto é simples, não digo todas as semanas, mas calhando uma vez por mês alguém da vossa equipa, tipo, ou vocês próprios, tipo, irem ver se no computador não tem nenhum programa estranho, se na vossa rede não há nenhum equipamento fora do normal, se no telemóvel não há nenhuma aplicação ou nenhuma mensagem estranha. Basicamente é isto, é avaliar as situações de uma maneira regular, porque quanto mais tempo um determinado malware esteja no sistema, mais provável mais tarde vir um ransomware e vir um pedido de dinheiro, e entre outras situações, como é óbvio. Depois, em quarto ponto, também muito importante é realizar o treinamento de segurança aos funcionários. Isto é extremamente importante. Eu acho que todas as empresas têm que apostar nisso. Os funcionários têm que saber o que é seguro e o que é que não é, ou pelo menos
terem a mínima noção para perceberem também as coisas, para não clicarem em anexos, para não clicarem em links de phishing. Tipo, pá, imagina, todos os anos, imaginando, organizam um evento da empresa. Epá, façam lá uma formaçãozita, tipo, de explicar aos funcionários a importância. Não é só dizer, não abrem o anexo de pessoal que não conheçam. Não, isso é o básico. Tipo, há muitas mais coisas para além disso, ok? Temos as SMS, temos as mensagens nas redes sociais, temos o social engineering, que é tentar enganar a pessoa por trás do computador. Portanto, pá, há tanta coisa que pode ser feito nos funcionários que, tipo, vão por aí primeiro, ok? Ensinem os vossos funcionários, ok? Ensinem a dica de que uma coisa só é segura quando está desligada da internet e desligada da tomada. E por último, em quinto ponto, é ter a segurança das senhas tudo sob controle. Ou seja, toda a gente que me está a ouvir de certeza que sabe que é fundamental ter uma senha para cada conta, não é? Isso é óbvio. É fundamental também guardar bem estas senhas. Eu aconselho um gestor de passwords para isso, e existem muitos na internet, alguns gratuitos, outros pagos. Mas é assim, eu sei que nas empresas e mesmo nos individuais, ou utilizam a mesma senha, ou têm a senha no bloco de notas do telemóvel. Isto é perigosíssimo. Ou têm a senha escrita num papel. Epá, isto é perigoso a um ponto que dá-me tipo mind-blowing, tipo, pá, como é que vocês podem fazer isto? Isto é uma falta de segurança enorme, ok? E, portanto, este ponto é mesmo nesse sentido, é ter as senhas sob controle. E até eu até ia mais longe. Eu até ia alterar as senhas com regularidade, ok? Mas é assim, a partir do momento em que têm senhas que são diferentes para cada plataforma, é assim, ou para cada conta, o problema não é muito grande, ok? Mas mesmo assim eu diria que, uma vez ao ano, alterar a senha seria importante. Isto, se forem estas senhas, eu estou a falar em senhas tipo impossíveis ou muito difíceis de fazer brute force. Ok, portanto estou a falar daquelas senhas todas maradas, com letras maiúsculas, minúsculas, números, ífanes, traços, pontos de exclamação, etc. Ok, pronto. Agora, falando aqui destes ataques, não é? E só para dar aqui um contexto, nos próximos, na próxima década, não é? Portanto, eventualmente até por volta de 2030, estes ataques de ransomware, ou seja, o dinheiro que os hackers vão solicitar a empresas e a individuais e a governos, estima-se que vai ultrapassar os 224 bilhões de euros até 2030. Ok? Epá, eu puxei esta notícia porque eu acho que é um número gigante. Ok? Estamos a falar em mais de 20 bilhões de euros ao ano. Estamos a falar em à volta de 2 bilhões de euros por mês. Pá, isto é ridículo. Não é? Quer dizer, um ataque ransomware, na verdade, claro que não é um, são vários, não é? Mas, é assim, estamos a falar em que todos os dias €500 mil está a ser solicitado por ataques de ransomware. Isto é de loucos, ok? E a menos que o pessoal comece a fazer estas 5 dicas que eu disse anteriormente, este número não vai descer. Aliás, eu até acho que vai aumentar e muito, ok? Porque assim, se o pessoal não começa a fazer nada, isto vai ser cada vez mais. Ainda por cima, de acordo com os apoios, entre aspas, fiscais que os Estados Unidos neste momento dá para ataques de ransomware, e vejam ouçam neste caso o segundo episódio em que eu falei um bocadinho melhor sobre isso. Eu acho que isto vai aumentar e mais uma vez este tipo de situações deixa-me preocupado. É óbvio que me deixa preocupado, porque primeiro eu não quero ser vítima deste tipo de ataques, e segundo, tendo em consideração que uma das minhas empresas fornece serviço web,
nós também vai na volta, vamos ser chamados para acudir a alguém neste caso. E tipo, não há muito que um gajo possa fazer. A partir do momento em que um hacker tem acesso à tua informação e te pede um ransomware, não há muita coisa que tu possas fazer. E depois, tipo, somos nós que ficamos mal vistos porque não conseguimos ajudar o cliente, não é? E, isto deixa-me preocupado, sinceramente, e portanto só me resta ver no que é que isto vai dar. Pá, não sei, o que eu sei é que as pessoas devem fazer isto e até confesso que aconselho muitos dos nossos clientes, aqueles que têm mais oportunidade para falar, em fazer estas coisas, porque realmente é muito importante para a segurança deles, a título pessoal, mas também dos seus negócios, não é? E na sequência daqui de coisas que me preocupam, porque parece que o título deste episódio devia de ser As Preocupações do Fred, ok? Mas não, na verdade está os tópicos que a gente falou. Mas então, ora bem, passando aqui para um outro assunto, o principal regulador de proteção de dados do Reino Unido alertou sobre o uso imprudente e inadequado do reconhecimento facial em locais públicos. Ok? Uma comissária deste regulador comentou, e cito: "Estou profundamente preocupado com o potencial da tecnologia de reconhecimento facial ao vivo para ser usada de forma inadequada, excessiva ou mesmo imprudente. Quando dados pessoais confidenciais são coletados em grande escala, sem o consentimento, escolha ou controle das pessoas, os impactos podem ser significativos." Como é óbvio, não é? Quer dizer, este tipo de situações de reconhecimento facial em locais públicos, pá, eu acho que não. Primeiro, eu não percebo qual é a necessidade, ok? A menos que seja questões tipo aeroportos, e aí, ok, eu aí ainda compreendo, porque realmente é uma questão de mais de segurança. Agora, esta comissária referiu outros tipos de locais públicos, não se trata só de estes. E ela também indicou: os usos que vimos incluem abordar questões de segurança pública e criar perfis biométricos para direcionar as pessoas com publicidade personalizada. Ou seja, há aí empresas no Reino Unido que estão tipo a instalar câmaras everywhere, a coletar as informações e identificar as pessoas. Isto para efeitos de publicidade. Eu acho que é assim, a publicidade é importante, é o que rege praticamente o mundo online, mas tipo, calma, ok? Tem que haver um limite, certo? Por favor, um limite, ok? Esta comissária concluiu também, e cito novamente: "É estranho que nenhuma das organizações envolvidas nas nossas investigações foi capaz de identificar e justificar totalmente o processo e os sistemas que entraram em operação, pelo que nenhuma destas estava totalmente em conformidade com os requisitos da Lei de Proteção de Dados. Todas as organizações optaram então por interromper ou não prosseguir com os usos destes reconhecimentos, de forma a evitar o não cumprimento desta lei." Ou seja, as empresas estavam a coletar à toa, levaram na boca e eu não sei porque é que estou a fazer. Tipo, what the fuck? Como é que isto pode ser justificação? Eu não sabia. Então, mas estava a fazer a geneira. Desculpe lá. Tipo, what? Pá, isto é maravilhoso. Pá, é incrível. Pá, e depois então no fim acabaram por ok, já que não podemos, vá. Paramos de fazer isto, pronto, antes que nos fechem as portas, tipo. Pá, isto é ridículo. E é assim, como é óbvio, o uso destas tecnologias, não é? Pelo menos para mim desperta uma grande preocupação a nível de privacidade, não é? Mas no próprio nível, a nível dos direitos do homem, porque quer dizer, pá, what the fuck, estão-me a vigiar sem nenhum motivo. Pá, não percebo, sinceramente. E depois também tem aqui outras questões,
Até que ponto é que uma empresa que depois vende esse tipo de serviço, porque claro que isto depois a ideia é vender, será que eles não vão vender para alguém que queira utilizar como forma de discriminação? Seja de discriminação por raça, seja de discriminação por sexo. Pá, tipo, isto é um ponto muito, muito importante e que deva ser falado para não dar aqui problemas. Ok, porque pelo menos o Reino Unido já alguém deu com a boca no trombone, por isso é que foram investigados, né? Mas é assim, ao mesmo tempo que tudo isto acontece e que eu aqui demonstro a minha preocupação, das empresas que trabalha nesta área, a Clarity, levanta 118 milhões de euros em ronda de financiamento. Ou seja, eles arrecadaram mais de 100 milhões de euros para prosseguirem com investigações em tecnologias dentro desta área. Ok? Portanto, isto prova que de um lado temos os governos a tentar dizer não, vocês não podem fazer isto, mas do outro lado temos empresas e temos investidores a dizer ok, toma lá mais 120 milhões de euros e bora, siga. Pá, é assim, é sempre a corrida normal, não é? A gente sabe que as empresas estão sempre contra os governos, por isso é só mais uma segunda, não é? Tranquilo. Mas bem, passando então aqui para outro, e aqui uma coisa um bocadinho mais soft, Mark Senkt. Pá, eu sou impecável a ler nomes. E, portanto, uma empresa americana especialista em produtos 3D utiliza a Google Cloud para desenvolver aplicações de compras em 3D e autoatendimento. Ou seja, isto não é novidade que mais lojas têm, através das suas aplicações, a possibilidade de selecionar um determinado produto, por exemplo, e depois visualizar o mesmo em 3D, realidade aumentada, como quiserem chamar. Portanto, isto na sua casa, no escritório, etc. Porque na prática a aplicação faz uma leitura do espaço e coloca o produto no ambiente em questão, não é? Um exemplo claro é a Amazon, que já tem, que eu aconselho a experimentarem. É engraçado, claro que não é assim aquelas coisas, mas é engraçado, dá para ter uma ideia. A nível de tamanho não dá, ok? Não dá, o tamanho não é bem exato. Aliás, em alguns testes que eu fiz antes de gravar aqui este podcast, algumas vezes foi o tamanho estava quase, outros foi muito maior, outros foi muito menor. Portanto, a nível de tamanho não dá para comparar. A qualidade do material em si, a qualidade do objeto 3D também não é lá aquelas coisas. Mais uma vez, falo do exemplo da Amazon, mas dá para ter pelo menos uma ideia de será que isto fica bem aqui? É como uma cena, um gajo imaginar na nossa cabeça, calhando, por exemplo, esta cadeira fica bem aqui com este móvel. Outra cena é um gajo puxa da aplicação, puxa da cadeira e mete lá esta realidade aumentada, esta versão 3D e vê. Pronto, pelo menos a nível de cores, que acho que é o que onde isto ainda funciona melhor, dá para ver se combina, ok? Eu acho que isto é interessante e com certeza que nos próximos tempos vamos ver soluções melhores e melhores neste tipo de situações. Adicionalmente também no mês passado, quando o Sporting foi campeão aqui da Liga Portuguesa, a NOS lançou um site onde era possível utilizar esta mesma tecnologia 3D para colocar a taça do Sporting numa visualização em realidade aumentada, ok? Eu deixo também aqui o link na descrição deste podcast, sendo que aviso que a NOS pode retirar este site a qualquer momento, portanto se quiserem consultar vejam, ou então depois procurem por aí fotografias. Mas é assim, era realmente engraçado, é assim, dava para colocar a taça, por exemplo, em cima de uma mesa, no chão, dava para aumentar, diminuir, dar a volta a ela, dava para fazer umas fotografias e uns vídeos engraçados. Claro que a qualidade, tal como na Amazon, não era lá aquelas coisas, não é?
mas ficava engraçado, dava para tirar umas fotos giras e é um bom conceito, é um conceito engraçado de ser explorado, não é? E é assim, eu escolhi esta notícia em específica da Marchant, deve ser mais ou menos isto, porque a Google Cloud partilhou no seu blog algumas informações um bocadinho mais técnicas que para quem quer perceber um bocadinho mais de como é que isto funciona, poder, portanto, como consultar este artigo, e deixo este link também, porque acho que é interessante quem gosta desta área, como é óbvio, para consultar e perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. Assim, passando aqui por uma coisa interessante, é que mais de 25 mil caixas de correio da Microsoft foram vítimas de um ataque de phishing. E atenção, não confundir phishing com phishing, ok? Em que o phishing, portanto, é quando alguém clica num link e a página é muito semelhante a uma outra. Por exemplo, clicamos num determinado link, abre uma página de um banco e é muito parecida ao original. Pronto, isso é phishing. Phishing é, portanto, isto envolve generalmente roubar informações das vítimas, mas pelo telefone, ou até deixar mensagens de voz fraudulentas no voicemail, apesar disto, nos dias de hoje, ser um bocadinho menos aplicável. Ou seja, neste caso, os pesquisadores que detectaram esta falha disseram que a jogada, digamos assim, consistia em enviar recibos de pedidos falsos por e-mail, ok? E em seguida indicar um número de telefone para a pessoa ligar, para, caso não tivesse sido ela a fazer a encomenda, para proceder ao cancelamento ou à devolução do valor através desse número. Pronto. E depois, claro que as pessoas, vendo que têm ali um recibo para elas que não pagaram, não é? E muitas vezes até de um valor elevado, ligavam para aquele número, não é? E depois, claro que ou tinham uma mensagem automática do outro lado, ou uma pessoa, pronto, em que depois acabava por tentar dar a volta a esta pessoa, não é? E de acordo com estes mesmos pesquisadores, este e-mail tinha um corpo em texto simples, não tinha HTML nem nada, foi até enviado através de uma conta de Gmail, tudo com o mesmo assunto, a dizer confirmação do pedido ou algo do género. Não havia links, não havia nada, portanto a única coisa que tinha era o número de telemóvel para ser usado em caso, e faço agora aspas, cancelamento de assinaturas. Ok, portanto isto fazia com que era muito difícil qualquer filtro de e-mail filtrar isto para fora, não é? Porque é assim, aquilo tudo parecia um e-mail credível, tipo, ninguém estava a pedir informação, estavam só a dizer, olha, tu fizeste este pedido, portanto, se houve algum stress, liga para este número e a gente arranja-se. Basicamente foi isto, ok? E assim também é importante de salientar que perto do topo do e-mail estava escrito Norton Protection, mas em vez de estar os O's, portanto em Norton e em Protection, claro, estava zeros, ok? Isto é uma técnica muito simples, mas também muito eficaz, usada por hackers para escapar os filtros e as listas de bloqueios, ok? Porque é óbvio que este tipo de programas como o Norton, que é um antivírus e tem mais algumas funcionalidades, é muito propenso a ataques, não é? Ou melhor, não é que eles ataquem propriamente a Norton, mas utilizam a marca da Norton para dar credibilidade àquele e-mail, não é? E então, usando esta tática de substituir os Os por zeros, faz com que estes filtros não façam a mínima ideia. Agora, claro que é assim, os filtros também poderiam ter aqui um bocadinho de inteligência artificial, no sentido de terem aqui uma validação de, ok, se uma marca não tiver zeros, ou melhor, tiver Os, o pessoal pode substituir por zeros. Portanto, é assim, apesar disto ser uma estratégia válida, eu acho que neste caso o filtro da Microsoft esteve mal, porque é fácil de programar. Aliás, eu referi inteligência artificial, mas neste caso nem é preciso, é mesmo uma questão manual, dizer assim, olha, em todo o lado em que tu tenhas um O,
não te esqueças que também pode ter um 0, ok? Pronto, epá, e depois o sistema, esta lista fazia essa verificação. Quem diz o Oz e os zeros diz outra, por exemplo, trocar o L com o I, o I maiúsculo, pronto, e o L minúsculo. Também é muito comum porque é parecido e o pessoal está a ler o e-mail até muitas vezes no telemóvel, o ecrã um bocadinho mais pequeno, o nome aparece mais pequeno, pá, está feito. Um gajo nem repara, portanto, também não vou aqui cascar em cima das pessoas que caíram, porque realmente, é assim, hoje em dia, quem quer faz ataques de phishing e entre outros, muito facilmente, ok? E passando então aqui para a nossa última notícia, a Google anunciou, portanto, há uns dias a introdução de criptografia do lado do cliente, isto no Google Workspace. Portanto, isto visa fornecer aos usuários o controle sobre as chaves de criptografia utilizada, portanto, para manter estes dados seguros. Salientar que o Google Workspace é a versão empresarial deles do Gmail, do Google Drive, do Google Fotos, etc. Okay? A versão empresarial é tipo é mais ou menos dentro deste género. É uma solução de colaboração e produtividade empresarial, é assim que eles chamam. Ora, então, a Google, como é óbvio, já criptografava os dados, como seria de esperar, não é? Mas este novo recurso foi criado, portanto, para fornecer um controlo adicional e uma tranquilidade adicional sobre as seguranças destes dados. Sendo que, fazendo só aqui um parênteses, Google mais segurança, mais privacidade, normalmente não combina muito bem. Para ser honesto, é a minha opinião, vale o que vale. Mas eu agradeço que eles tomem esta iniciativa, porque para mim qualquer empresa, todo e qualquer individual que tente proteger os seus serviços, por pouco ou por muito que seja, é o mínimo que podem fazer. Eu ia dizer que é de louvar, mas na minha opinião é o mínimo, não é? Pronto. Ora, além de aumentar, portanto, esta confidencialidade nos dados, não é? Este recurso também ajuda os clientes a atender alguns requisitos estatais de segurança de informação em alguns países. Claro que estes requisitos de segurança da informação é mais lá fora, porque aqui em Portugal qualquer organismo do Estado que utiliza a password 1234 é considerado perfeitamente seguro porque tem 8 caracteres. Não é? Portanto, acho que agora exagerei um bocadinho, mas vocês perceberam a ideia, não é? Portanto, é assim, já agora aproveito para fazer aqui o call to action para os organismos estatais em Portugal, façam uma norma em que todos os organismos do Estado têm que ter uma password segura e não é 12344321 uma password segura, não é só porque tem 8 caracteres que é simples, ok? Não, por amor de Deus. Mas a Google referiu então como nota que com a criptografia do lado do cliente, estes dados são indecifráveis para a Google, enquanto os usuários podem continuar a tirar proveito da colaboração baseada na web, porque lá está este tipo de plataformas, é tudo na web, aceder a estes conteúdos, seja em dispositivos móveis, seja em computadores, em tablet, e compartilhar estes arquivos que estão agora mais criptografados, tanto dentro da própria instituição como fora da instituição. Ora bem, eu acredito neles, eu acredito que eles tenham feito isto. Tenho aqui alguma dúvida, porque na sequência do que nós falámos no primeiro episódio, em que falámos um bocadinho da privacidade da Google, eu coloquei aqui alguns pontos de que forma é que a Google não analisava os dados do Google Drive para efeitos de treinar os seus motores de inteligência artificial, ok? E o Bruno, que estava comigo, concordou também e falámos um bocadinho sobre esse tema. Se quiserem depois vão também lá ouvir, mas aqui a Google diz que estes dados passam a ser indecifráveis para eles, ok? É assim, tendo em conta que estamos a falar de uma solução empresarial, e eu não meto as mãos no fogo pela Google no que diz respeito à privacidade, não meto. Se algum dia tiver aqui um convidado
da Google Cloud, o Country Manager da Google Cloud em Portugal, terei todo o gosto em ouvir as explicações dele e terei todo o gosto em retirar todas as acusações que fiz da Google, ok? Mas esta é a minha opinião e ainda ninguém me conseguiu provar o contrário. Portanto, eu neste caso, como a Google diz explicitamente que não consegue interceptar os dados do Google Workspace, eu vou acreditar neles, ok? Vou acreditar que eles no Google Workspace são indecifráveis e que eles não utilizam isso para outros fins. Mas então permitem-me só que volte aqui um bocadinho atrás. Se eles fazem a referência que na Google os dados são indecifráveis, então, bem, isto significa que noutros lados pode não ser. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Pronto, é assim, possivelmente, não sei, eu agora também estava a ser um bocadinho má onda. Eu vou acabar isto antes que a Google ouça isto e que me processe. Eu peço desculpa. Se alguém que trabalhe na Google quiser falar comigo, esteja à vontade, vá aqui ao site debuggingtalk.pt e mande-me um e-mail ou mande-me um formulário de contacto e a gente fala sobre este tópico e eu até convido aqui para um podcast. Mas bem, estamos então a aproximar-nos aqui no final e nesse sentido queria pedir a todos os que nos estão a ouvir para deixarem uma avaliação ou até um comentário aqui no nosso podcast através da plataforma que estão a utilizar para ouvir o mesmo e por que não partilhar com alguns amigos que gostem destas áreas que falámos. Relembro que tudo aqui o que falei, notícias e links que referi, bem como outras informações sobre o nosso podcast e o formulário que falei há pouco e que também podem utilizar para fazer perguntas, que depois mais tarde iremos ler, está tudo disponível no nosso site em debuggingtalk.pt. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, podem também entrar em contato connosco através do site. Muito obrigado pela presença do vosso lado e nós vemo-nos na próxima segunda. Até mais!